Tem uma matéria, Igor, do Mauro César, aqui no UOL, falando que o Wesley pode sair para o Atalanta, né, da Itália, e o Fabrício Bruno também. Confere? Situações de mercado aí nesse Flamengo que já está se movimentando até em decorrência das lesões graves, né, sofridas pelo Vinha e pelo Everton Cebolinha no último final de semana, no jogo contra o Palmeiras. E se misturam aí também essas duas oportunidades de vendas relevantes para o clube. Um ponto de partida aí dessa proposta pelo Wesley, né, feita pela Atalanta, na casa dos 16 milhões de euros. Então é um dinheiro relevante para um jogador da idade dele, enfim, da posição dele, pelo que o Wesley representa. Então, o Flamengo está nessa tentativa de entender melhor o cenário, né, em relação ao desejo de cada jogador, até para isso aí que o Mauro está dizendo, né, para se programar. A questão é entender prazos, datas, para fazer os movimentos necessários para que também não fique com um buraco relevante no elenco, numa posição que tem sido decisiva, né, para o bem ou para o mal, que é a lateral direita. Às vezes a gente minimiza a importância de laterais hoje em dia, mas o nosso jogo moderno aí, os laterais cresceram em relevância, não é só pegar a bola, correr, passar para o fundo e cruzar, tem uma questão tática importante aí, e também considerando que o outro nome da lateral direita é o Varela, que vira e mexe é convocado para a seleção do Uruguai. Então, o Flamengo precisa saber exatamente como vai se posicionar, se o Wesley vai querer de fato ir para atender esse desafio, nessa oportunidade. A Atalanta é um time que tem certa relevância no momento no mercado do futebol italiano e também no futebol europeu, vai fazer uma final de Supercopa da Europa hoje contra o Real Madrid, então não é um time qualquer, não é uma aventura qualquer, pode ser muito interessante para o jogador, e aí o Flamengo está nesse aguardo de entender se o Wesley vai topar ou não vai, porque da última vez, né, com o próprio Fabrício Bruno, veio a proposta do West Ham, estava tudo certo, o clube tinha aceitado, e aí o zagueiro recuou de última hora e não foi. Então tem essa outra possibilidade dele ir para o futebol francês, para o Rennes, e aí tem que entender qual vai ser a posição desses jogadores, porque diria o nosso amigo Marcos Mota, né, quem controla o jogador, controla a operação, segundo o advogado aqui envolvido em algumas negociações. Então, nesse caso, especificamente sobre laterais e zaga, esse é o cenário, e claro, em paralelo, correndo aí a busca do Flamengo por algumas posições carentes. A gente já tem ciência, né, de sempre atrás de algum meio campo, é um volante e tal, e com esse acréscimo aí das questões geradas pelas lesões sérias do Cebolinha e do Vinha também, que mexem aí com o posicionamento, com a estratégia do Flamengo no mercado. Lembrando que a gente falou na live do Flamengo, tem uma questão orçamentária aí que o Flamengo ainda precisa atingir na questão de venda, então fazer uma dessas vendas é importante para que o Flamengo alcance a meta de 114 milhões de reais que estão previstas, né, no orçamento como arrecadação de transferência de jogadores. Até o momento, pelas contas que a gente tinha, estava na casa de 59, 60 milhões, então precisa fazer pelo menos mais uma venda relevante para que essa meta orçamentária, sem querer que seja Zé Planilha, mas para que o Flamengo consiga manter esse equilíbrio aí entre quem chega, quem sai, dinheiro, principalmente dinheiro em moeda estrangeira, que é gerado pelo clube nesse movimento de mercado. Zé Planilha é bom demais, hein? Tem muito time querendo um Zé Planilha no seu elenco. Ô Igor, para a gente encerrar, a expectativa do jogo amanhã contra o Bolívia no Maracanã. Então, um jogo que promete gerar aquela ansiedade da torcida se o gol não vier rapidamente, né? Até porque a gente sabe que enfrentar o Bolívar, e o Flamengo provou isso nessa Libertadores, na fase de grupos, enfrentar o Bolívar no alto do morro é complicadíssimo, então não dá para esperar que o jogo se resolva na altitude. Então o Flamengo precisa tomar a rédea da partida, achar os espaços, criar as oportunidades para sair com um saldo de gol confortável para fazer a segunda partida, o jogo de volta lá em La Paz. Então, enfim, a tentativa do Tite é retomar um pouco essa questão ofensiva da equipe, apesar das dificuldades que eu já mencionei de perda de jogadores por questões físicas. Teve uma oscilação técnica, mesmo com o argumento de que poupei jogadores contra o São Paulo, ele não gosta do termo poupar, mas enfim, tive que fazer a gestão do elenco ali contra o São Paulo, tal, mas o fato é que o Flamengo deu uma oscilada. Ele cuidou dos jogadores. Isso. Não vou te colocar, não. Vou cuidar de você aqui. Fica aqui pertinho comigo, respirando, descansando. Então, o Flamengo teve essa oscilação, perdeu a oportunidade de voltar à liderança já do Campeonato Brasileiro e precisa mostrar essa resposta aí. Quem sabe com volta de Bruno Henrique, quem sabe com uma oportunidade para o Schola. Enfim, algumas situações que ficam mais relevantes, né, de como vai ser essa montagem por conta, como eu falei, da ausência desse cara que é o Everton Cebolinha, que tem sido fundamental enquanto esteve saudável, fundamental para
pela organização ofensiva do Flamengo como um todo, pela capacidade de drible, de gerar espaços em situações de aperto, né, de gerar situações de passe para outros jogadores também. Enfim, o Cebolinha tem sido muito importante, foi muito importante enquanto esteve saudável nessa temporada. Infelizmente, o Flamengo não vai poder contar com ele e precisa de alguma alternativa agora. Ô, Domi. Perfeito. Diga, Danilo. Deixa eu só fazer uma pergunta rápida para o Igor antes dele se poder ir pro almoço dele aqui. Varela, além da Uruguai, vira e mexe, ele tá machucado. No último jogo ele já não pôde jogar. Aí tem o Wesley. Se vender o Wesley, do outro lado, o Vinha machucou, vai operar. O Ayrton Lucas abriu a testa, deve conseguir jogar, mas lá, né, com a touquinha de natação e tal. E aí, quem vai ser lateral do Flamengo? Vai ser o Léo Pereira de novo? Porque tem que ter o equilíbrio entre o Zé Planilha, né, como você disse, e a competitividade, as opções do Tite. O que vai ser? Qual vai ser a do Flamengo para essas laterais aí, Igor? Não, esse é Danilo, antes do Igor responder, se quiser eu posso conversar lá no Corinthians para devolver o Mateuzinho. Vocês que sabem, a gente resolve isso rapidinho. O Mateuzinho é uma situação já resolvida, tá, Samir? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Lá o dinheiro já está computado, né? A questão é saber se o Corinthians vai honrar as parcelas aí futuras para pagar os direitos econômicos do jogador de forma completa, mas enfim, isso aí está feito e já foi. Mas de fato, esse é um drama recente, né, de momento no Flamengo, porque para a lateral esquerda parecia, né, que estava tudo resolvido, pelo menos, né, nessa alternância aí, apesar de ter vivido um certo drama, porque o Ayrton Lucas também se machucou já algumas vezes nessa temporada e o Vinha ficou um tempasso fora com a seleção uruguaia, mas foi um jogador no qual o Flamengo investiu 49 milhões de reais, considerando luvas, direitos econômicos e a intermediação. Então, esse número é o oficial, pelo custo que o Vinha teve. E no lado direito, o Flamengo no começo do ano entendi que estava bem servido de lateral, tanto que enxergava potencial de venda, como está acabando de se concretizar a situação do Wesley, e o Varela, um lateral nível de seleção. Agora, isso abre um caminho, né? Abre um buraco aí que a diretoria vai precisar resolver. Marcos Braz está de saída, não vai ficar depois do próximo mandato, mas é um legado aí que a diretoria atual, nesse momento, né, no final do mandato do presidente Rodolfo Landim, tem que resolver, não só pensando, obviamente, no futuro, mas na subsistência desse elenco para as competições, para as 3 competições nas quais o Flamengo ainda está vivo. Então, é muito difícil imaginar uma disputa ferrenha e intensa se o Flamengo ficar capenga das 2 laterais, qualquer das 3 frentes que esteja vivo ainda. Então, é de fato uma posição muito sensível e muito complicada para você imaginar o cenário de seleção brasileira hoje, quem é o lateral direito para a seleção brasileira. Enfim, não tem essa profusão de jogador para a posição, todo mundo vive um drama danado para essa posição na lateral direita, e eu acho que fica um pouquinho de inveja até de mencionar a situação do Cruzeiro, porque foi buscar o William, que tem se destacado muito bem nessa temporada, num momento de baixa do jogador, né? Passou um tempasso aí sem jogar, depois de uma passagem pelo Wolfsburg na Europa, enfim, e conseguiu recuperar um lateral direito que relativamente ainda tinha idade, lenha para queimar, ele é 9'3", se não me engano, né? Foi campeão olímpico em 2016, e um jogador que tem uma idade ok para a experiência e se encaixou muito bem. Eu não consigo enxergar no mercado alguém com esse perfil para essa chegada imediata, sem que haja um desembolso, né, relevante, ou para o mercado exterior, ou algum jogador que esteja mais tranquilo na Europa e queira vir para o Flamengo a essa altura do campeonato. Igor Siqueira, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho por aí. Quem sabe até amanhã, né? Se tiver mais informações. Vamos ver o andamento do jogo hoje. Esperamos que não tenhamos confusões, que a polícia não precise trabalhar de forma intensa, né? Que tenha momentos de paz lá no Newton Santos, mas a gente volta aí com mais informações, de repente, ao longo da programação do nosso All Sport. Valeu, Igor. Antes da gente chamar o Marinho aqui, até para agradecer essa substituição perfeita que ele fez na minha ausência, queria falar de Nacional e São Paulo, Danilo. Nacional e São Paulo, eu acho que é um jogo que vai ser duro. Vai ser um jogo muito mais duro do que a gente imaginava quando teve o sorteio. O Nacional ele precisa de uma vitória para poder garantir a vaga dele no Mundial de Clubes por meio do ranking da Conmebol. Então, mais do que a vaga nas quartas de final, o Nacional tem um objetivo extra, porque a gente sabe que se para o time brasileiro participar do Mundial de Clubes, que estão falando aí que vai dar 30, 40 milhões de euros só para participar, você imagina para um time uruguaio a diferença que isso faz,
a gente vai ver a Copa do Uruguai, ela não paga nem $200 mil para quem é campeão, para a gente ter uma ideia da diferença econômica quando a gente fala de futebol brasileiro e futebol uruguaio hoje. Então você imagina a importância que tem para o Nacional, que até é um time tradicional, histórico e tal do Uruguai, mas que não vive exatamente o seu momento de auge. Então a importância que tem para participar desse Mundial. Então, assim, o jogo eu acho que vai ser duríssimo para o São Paulo. O São Paulo que tem essa característica com o Zubeldia de melhorar quando joga partidas que são mais importantes. Porque você pega um São Paulo e Goiás, o São Paulo joga daquele jeitinho, cozinhando o jogo, que você olha e fala, meu Deus, vou quase dormir no sofá aqui. Aí quando pega um jogo grande, o time é pilhado, tem Caleri, Luciano, Rafinha reclamando na beira do gramado, Zubeldia tomando 4 amarelos por minuto. Aí fica aquela loucura. O São Paulo normalmente cresce nesses jogos, mas eu acho que vai ser um jogo bem difícil, e naquele estilo que a gente estava acostumado de Libertadores dos anos 90 ali, aquela falta, aquela cera, o uruguaio falando no ouvido dos jogadores. Eu acho que vai ser um jogo bem complicado, e aí o São Paulo, na minha opinião, tem que ir para o Uruguai para voltar vivo para jogar no Brasil. Eu acho que é um dos confrontos aí bem equilibrados, ao contrário. Eu, por exemplo, esperava o Atlético Mineiro para cima do São Lourenço ontem passando o carro, porque o São Lourenço vive uma fase horrível. Já o São Paulo Nacional, não. São Paulo Nacional, eu acho que vai ser um jogo bem pegado, bem equilibrado, no estilo Libertadores dos anos 90, viu, Domi? Vamos ver se o PVC está nessa mesma pegada também. Diga lá, PVC. Aqui é do Porto de Guarulhos, caminho de Montevidéu, onde amanhã tem Nacional e São Paulo. Tamo lá. O André Hernan também está nesse caminho, destino Montevidéu para amanhã Nacional e São Paulo. E já tem muitos São Paulinos passando por aqui pelo aeroporto a caminho do jogo de amanhã. Gente que vai para Montevidéu, gente que antes vai trabalhar em outro lugar. Torcedor São Paulino que passou por mim dizendo que ia para Bogotá para trabalhar. Perguntou o que eu achava do jogo e disse: se o Lucas jogar, o São Paulo ganha. O Nacional está com uma confiança muito grande, porque desde que mudou de técnico, houve a demissão do Álvaro Recoba e a contratação do Martin Lazarte. Lazarte foi jogador do Nacional, campeão da Libertadores em 88, e desde que ele chegou, o Nacional jogou 6 vezes, ganhou 4, empatou 2 e ganhou o torneio intermédio, que é o torneio intermediário entre o torneio Apertura e o Clausura, numa final com empate contra o Peñarol. Então tem uma certa confiança do Nacional, mas tem um retrospecto gigantesco favorável ao São Paulo, com dois encontros, ambos em oitavas de final. Em 2008, empate 0-0 em Montevidéu e vitória do São Paulo por 2-0 no Morumbi. E em 92, no ano do primeiro título de Libertadores do São Paulo, uma vitória por 1-0, gol de Elivelton lá no Centenário, e vitória por 2-0 no Morumbi com gols de Ronaldão e Antônio Carlos. Respondendo ao São Paulino que está a caminho de Bogotá e que depois vai para Montevidéu, ele diz assim: se o Lucas jogar, o São Paulo ganha o jogo. Então o Lucas vai jogar. Quem está fora do jogo é o Igor Vinícius só. É esse o noticiário do São Paulo a caminho da capital do Uruguai. Amanhã eu falo com vocês direto de lá. Valeu, PVC, muito bom. Você pode já mandar também o seu empate, o seu palpite, como o André Belges. Valeu, André, que está sempre com a gente, mandando aqui. Vai ser empate esse jogo. Obrigada, Samir. Não, Samir, você fica mais um pouquinho, né, com a gente? Fica até o final, Samir, pra gente matar a saudade. Não, ficamos sim. E tem uma informação, Dona, importante, que é do nosso colega, o Bruno Andrade, que revelou o centroavante que o Corinthians está buscando no mercado da bola. Trata-se de Carrillo, Guido Carrillo, jogador que hoje defende o Estudiantes da Argentina. É um atleta já de 33 anos, tem até uma certa experiência no futebol europeu, Mônaco. É claro que, enfim, não fez um sucesso enorme lá fora, mas tem experiência no futebol europeu. Nessa temporada participou de 58 jogos, né, do Estudiantes, marcando 18 gols. Então segue aquilo que a gente já havia falado de primeira no início do programa, né? O Ramon Dias tentando repetir a estratégia Ferretti que deu certo lá no Vasco.
E o Carrillo é um nome, né, centroavante experiente, de 33 anos, se tudo der certo, chega para disputar a posição com o Yuri Alberto e Pedro Raul no Corinthians, Odoni. Você tinha dado 4, né, para a contratação do José Martínez. E para esse nome, qual nota? Vamos de 5, né? Vamos de 5 para a gente ver o que vai acontecer. Porque eram nomes de maior expressão. Tá chegando agora atletas, claro que são apostas, né? Pode dar certo. Essa contratação, se acontecer, é diferente para mim de um volante que atua na Venezuela, né? O Carrillo já tem uma certa experiência, né? O Estudiantes é um time que tem uma certa pressão, jogar por lá também. É um jogador que chega para disputar a posição. Então, o Pedro Raul ontem, que foi até bem, não agradou ainda. É um jogador que o Corinthians pagou 5 milhões de dólares, um jogador caríssimo. Não sei se vai resolver o problema. Vamos aguardar, mas não tem muita saída do Corinthians não, viu, Domi, no mercado. Sua nota, Danilo. Fui dar uma olhada no histórico do nosso Guido Carrillo, como dizem os argentinos. Eu estava vendo a última boa temporada dele mesmo, com, pelo menos aí ele fez 20 gols em 43 jogos, foi em 2015. Esse ano ele está com 25 jogos, 10 gols, que é uma média ok. Partindo desse princípio aqui, eu vou dar uma nota 5,5, só porque eu sou um professor mais bonzinho do que o Samir. Ele deu E a 6 nota do para o chefe? venezuelano. Você é um professor que eu adoraria de ter. O cara deu 6 para o venezuelano, mano. Você vai lembrar de mim, você vai lembrar de mim. Ó lá, temos esse corte já separado. Já separa aí, galera, produção. Amer, separa aí o corte.